Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula sobre o Renascimento, né? Que nós vamos abranger um ponto aí da peste negra. Nós vamos falar um pouquinho sobre a peste negra. A peste negra tem a sua origem no continente asiático, precisamente na China. Sua chegada à Europa está relacionada às caravanas do comércio que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Genova. Entre os anos 1348 e 1350, a Europa sofreu um abalo demográfico provocado pela peste negra, com graves repercussões na organização social, na economia de várias regiões. Então, ela originou da China, que ela, com a sua chegada na Europa, está relacionada às caravanas do comércio que vinham da Ásia e principalmente do mar Mediterrâneo, que aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Genova. A peste negra, iniciada na China, chegou à Europa por volta de meados do século XIV. Essa doença foi levada por comerciantes viajantes que cruzavam as rotas comerciais do Império Mongol. A Península Ibérica, devido ao seu isolamento, foi a única região da Europa não atingida pela calamidade. Então, a única que não foi atingida foi a Península Ibérica. Por isso, tornou-se a área do refúgio de religiosos e grandes proprietários de outras regiões. A peste negra, com impacto especificamente demográfico, eliminou de 25 a 35% do conjunto de população europeia. No entanto, devido aos seus efeitos desiguais, algumas regiões sofreram perdas mais de 60% de seus habitantes. A peste negra foi mais forte no campo do que nas cidades, mas, curiosamente, não atingiu as comunidades religiosas. Então, ela foi mais forte no campo do que nas cidades. E ele sofreu uma perda aí de mais de 60% das mortes. E ela eliminou de 25 a 30% de um conjunto de população na Europa. Esse fator contribuiu para o maior fortalecimento do poder da Igreja. O controle da peste negra na Idade Média foi possível com o sucesso do uso de antibióticos. E aqui eu tô a imagem que eu trouxe para vocês é as vítimas, né, da peste negra. Muitas mortes mesmo. Nós podemos comparar aí essa peste negra aí com o nosso coronavírus, né? Atual aí hoje, que anda matando aí milhões e milhões de pessoas. E falando nisso, galera, se cuidem, tá? Tomem bastante cuidado. As características do Renascimento. Na era medieval, a doutrina predominante era o teocentrismo. Deus é o centro de tudo. Logo, o domínio cultural era exercido pela Igreja Católica, que era a instituição mais poderosa e influenciada no período. Apenas os padres e componentes dela sabiam ler e escrever, e toda a verdade se encontrava na Bíblia e nos mandamentos. Então, né, a era medieval, a doutrina predominante é o teocentrismo, que Deus é o centro de tudo. E a igreja, né, ela ficou mais poderosa. E só eles sabiam ler, né, e escrever. Então, ele encontrava na Bíblia e nos mandamentos. O homem era rebaixado, pecador, deveria sofrer para pagar pelos seus pecados e fraquezas.
pagava altos impostos e, se fosse contra as ideias católicas, era perseguido e morto. Já o renascimento cultural é tido como o rompimento das ideias expostas anteriormente. A mentalidade se transformou, o ser humano passou a ser considerado o mais importante feito à imagem e semelhança de Deus, o centro de todas as coisas, o antropocentrismo, o racional que pensa e age de acordo com sua vontade. A razão passou a ser artifício usado para compreender a natureza e o mundo ao redor. A época do Renascimento foi marcada por alterações sociais e políticas e, de um modo em geral, a sociedade agrária foi trocada por uma sociedade moderna, assim substituindo a burguesia pela nobreza e impulsionando a atividade econômica. No Renascimento cultural, o que acontece é o antropocentrismo, onde o homem é o centro, tem uma valorização do homem maior, onde as ideias greco-romanas irão renascer. E com isso vem também o humanismo. E alguns artistas do Renascimento, como Leonardo da Vinci, Mona Lisa e Michelangelo, e outros como Shakespeare, o Donatello, Miguel Cervantes, Luís de Camões. A fonte do Renascimento. O Renascimento é a expressão dos valores da burguesia. Eles foram patrocinados pelos mecenas e incentivados pelos sábios da época. A fonte de inspiração do Renascimento foi a cultura grego-romana, tendo vindo, portanto, da Grécia e do Império Romano. Os renascentistas se colocavam contra o modelo político, artístico e cultural de sua época, que era fundado como base teocêntricas, que pretendiam resgatar os valores dos gregos e dos romanos, assim como suas técnicas. Para isto, buscaram recuperar a técnica mimética de cópia do real na arte, voltando a produzir obras que se parecessem na maior medida possível com aquilo que retratavam. Tornavam por tema muitas vezes cenas mitológicas, como o nascimento de Vênus, e o antropoformizavam as figuras divinas, como podemos ver o exemplo da criação de Adão, em que Deus aparece como um homem forte e idoso. Toda a herança da cultura clássica estava presente entre os italianos e a cultura grego-romana, que influenciou bastante esses artistas em suas representações. Então, pessoal, com essas explicações aí, vocês vão estar respondendo as questões de 5 a 8 da apostila, tá? E qualquer dúvida estou à disposição, é só me chamar e até a próxima.